Você já reparou o quanto existe de vídeo na internet sobre ex-protestantes, protestantes que viraram católicos, pastores, ex-pastores que viraram católicos? Parece que isso está aumentando e hoje a gente vai entender um pouquinho por que isso está acontecendo, né? Por que acontece de um pastor ou um protestante virarem católicos, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de estar inscrito neste canal, ativar o seu sininho e dar o seu joinha neste vídeo. Lembrando, filho amado de Deus, você pode comentar, deve comentar, mas siga sempre essas regrinhas aqui, tá bom? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Aliás, quero só deixar aqui meu agradecimento, né, para uma inscrita, amiga, irmã de comunidade que indicou esse vídeo. Eu já tinha visto um pedacinho, mas eu não lembrava dele. Já era um vídeo que eu queria trazer, mas, né, com tanto tema, com tanta coisa, não consegui. Então hoje a gente vai reagir a um trechinho desse vídeo que esta pessoa, né, indicou para que eu assistisse. Então muito obrigada, viu, gente? Podem me mandar que eu vou trazendo conforme eu consigo. Eu era um calvinista absolutamente convicto. Porém, em 2015, eu tive um diálogo, vou dizer assim, com um pastor batista que mudou minha vida. Eu não sabia àquela altura que mudaria minha vida, mas depois eu percebi que aquele diálogo mudaria minha vida. Eu era pastor presbiteriano, e pastores presbiterianos batizam crianças. Certo. Ele era um pastor batista, e pastores batistas não batizam crianças. E nós começamos a debater o batismo infantil, chamado de pedobatismo, né? E o que eu tinha como autoridade infalível era a Bíblia. Então eu lancei uma série de argumentos bíblicos a favor do batismo infantil. O que ele tinha como autoridade infalível era a Bíblia. Então ele lançou uma série de argumentos bíblicos contrários ao batismo infantil. E eu lançava versículo daqui, ele lançava dali, até que eu lancei um argumento que eu achei que eu ia ganhar a discussão. Eu falei assim, há registros de batismo de crianças já no século II, com os santos padres do século II. Já há registros de batismo infantil. Por que isso era importante, Guto? Porque foi antes da suposta degeneração de Constantino, né? E a resposta que ele me deu tirou meu chão. Ele falou, sim, Eduardo, você está correto. Mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, então você vai ter que aceitar também oração pelos mortos, imagens e devoção a Maria. Eu falei, o quê? Aí ele repetiu. Se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também oração pelos mortos, devoção a Maria e imagens. Que ali já se tinha. Um adendo aqui. Isso se chama tradição. A tradição não é só o que está lá no rito tradicional que a gente tem visto muito na internet. Isso é tradição. É toda a história da prática, a história da Santa Igreja. E olha só o que um protestante falou para o outro. Aí ele falou assim, e você não aceita essas coisas ou aceita, meu amigo presbiteriano? E eu gaguejando respondi, não aceito. Mas o que ele me disse, que devoção a Maria, oração pelos mortos e imagens são tão antigas quanto pelo menos o século II. E quando a gente fala século II, Guto, o apóstolo São João morreu por volta do ano 100. Então a gente está falando aqui de poucas décadas após a morte do último apóstolo. Isso me fez perceber que das duas uma, ou a igreja sempre foi católica, ou ela não se degenerou com Constantino, ela se degenerou com a morte do último apóstolo, para só 1.600 anos depois ser supostamente resgatada, 1.500 anos depois ser supostamente resgatada por Lutero, Calvino e outros. E isso me colocou numa jornada de estudos da patrística. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que a igreja sempre foi católica. Então eu fui ler, por exemplo, Santo Irineu de Lyon, quando ele faz o paralelismo entre Eva e Maria, e ele diz que Eva, ouvindo a voz do anjo, sucumbiu debaixo do madeiro, e Maria, ouvindo a voz do anjo, triunfou debaixo do madeiro.
Ele diz que assim como Eva deu ouvidos à voz de Satanás, sendo a catalisadora para o pecado da humanidade, Maria deu ouvidos à voz do anjo, sendo catalisadora da salvação da humanidade. E ele diz assim, de tal modo que Maria é advogada de Eva. Rapaz, isso ele escreveu no ano 180, mais ou menos. Não tem um século que o último apóstolo morreu. Santo Inácio de Antioquia, primeiro aquela frase famosa dele, né? Onde está o bispo, aí está a igreja. Nada façais sem o bispo, apontando para o governo episcopal da igreja, porque eu era presbiteriano. Presbiteriano é um governo colegiado de apenas presbíteros, né? Então ele aponta para o governo episcopal da igreja, mas uma das frases de Santo Inácio de Antioquia mais lindas é: não anseio pão e comida e bebida desse mundo, eu anseio o pão da vida, que é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. E a minha bebida, que eu estou citando de cabeça, mas a bebida que eu anseio é o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Ou seja, essa noção de que a Eucaristia é o próprio Cristo. Já no século II, a oração mariana mais antiga que nós temos notícia é Subtuum Presidium, né? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. É uma oração datada do século III. Mas se ela está datada do século III, quer dizer que ela foi grafada no século III. Quer dizer que ela já existia oralmente bem antes, né? E aí, Guto, quanto mais eu estudava, eu comecei a perceber que a igreja que o Senhor Jesus fundou era católica. Eu comecei a perceber uma série de versículos bíblicos que eu não tinha me dado conta. Eu comecei a perceber uma série de versículos bíblicos que eu forçava uma interpretação para pender para o protestantismo. Nessa jornada de estudos, e foi uma jornada muito dolorida, porque é algo que vai tirando a sua própria identidade, aquilo sobre o que eu construí minha carreira, minhas convicções, entendeu? E percebendo como eu estive errado, como eu fui injusto. Porque, assim, eu disse que foram 5 anos, mas foram 4 anos de estudo objetivo. Tá. Foram 4 anos de estudo assim, não, eu estou estudando porque eu vou demonstrar que o catolicismo está errado. Entendeu? Eu estou estudando porque eu vou demonstrar que a fé verdadeira, a fé bíblica é a presbiteriana. E aí Deus foi lá e te deu uma rasteira, né, irmão? Meu Deus do céu, olha isso. Então foram 4 anos em que eu estudei, como num laboratório, entendeu? Você coloca lá uma bactéria no microscópio, você não tem nenhuma relação com aquela bactéria. Era uma coisa bem assim, distante mesmo, mas eu ia estudando. Aí, por exemplo, eu tinha uma dificuldade tremenda com os dogmas marianos, tremenda. Então eu falava, não, nunca vou ser católico, imagina. Acreditar que Maria é sempre virgem, imagina acreditar que Maria nasceu sem pecado. E sem contar as aparições marianas, que eu achava um absurdo. Então, eu falava, não, pô, eu nunca vou me tornar católico. Mas estudando. Foi no último ano dessa jornada que a coisa ficou pesada. Entendeu? Foi aí que eu comecei a rezar diferente. Foi aí que, para eu subir para pregar, era difícil. Subir para ministrar a Santa Ceia, né, que é a Eucaristia, eu me sentia num teatro, eu me sentia num picadeiro. Foi muito difícil, muito, muito difícil esse último ano. Eu ia às missas, Guto. Eu era pastor em Ipanema, lá no Rio de Janeiro, na Igreja Presbiteriana de Ipanema. E no centro de Ipanema tem a Igreja Nossa Senhora da Paz. Sim. Aí eu chegava na frente da igreja, olhava para um outro, olhava para um lado, olhava para o outro, via se não tinha ninguém e entrava na igreja. Entendeu? Para assistir a missa. Os protestantes dizem que com Constantino a igreja se degenerou, certo? Mas a definição do cânon bíblico foi depois de Constantino. E a gente aceitava o cânon do Novo Testamento. As definições trinitárias foram depois de Constantino. E a igreja protestante aceita as definições trinitárias católicas. As definições cristológicas foram depois de Constantino. Então, nem a igreja
antes de Constantino não cria, por exemplo, em rezar pela alma dos defuntos, porque cria, e nem se degenerou depois de Constantino, porque tem um monte de coisa que eu acreditava e que só foi definido depois de Constantino. Eu falei que a conta não fecha. A conta não fecha. Então, essa foi a segunda coisa. A terceira coisa que me pegou nesse caminho também foi a percepção da desunião que existe entre os protestantes, com várias igrejas protestantes e várias, assim, milhares, e eu tendo que dizer que a minha era correta, e com todos dizendo que a única autoridade infalível é a Bíblia, porque o que o protestantismo diz? O protestantismo não diz que a única autoridade é a Bíblia. O protestantismo diz que a única autoridade infalível é a Bíblia. É o tal do sola escritura. E eu descobri que o sola escritura nada mais é do que sola minha interpretação da escritura. Porque com a escritura, um protestante vai dizer-se iluminado pelo Espírito Santo que não deve batizar crianças, outro vai dizer que deve. Com a Escritura, um vai dizer que não existem sacramentos, outro vai dizer que existem. Com a Escritura, um vai dizer que não se pode ordenar pastoras, outro vai dizer que pode. Com a Escritura, um vai dizer que o batismo lava os pecados, o outro vai dizer que não. Um vai dizer que o batismo é necessário para a salvação, o outro vai dizer que não. Um vai dizer que a igreja deve ser governada por bispos, outro por presbíteros e outro pela Assembleia de Fiéis. Tudo baseado nas Escrituras. Então a gente percebe que o sola escritura, ou seja, interpretação. É sola interpretação, não tem como. Sem um magistério entregue por Cristo, e quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Cristo dizendo aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Teve 2 vezes que eu dei mancada, cara. Gente, esse podcast foi maravilhoso. É isso, né? Aliás, é até o que acaba acontecendo também com essas divisões e brigas, né, entre TL, tradicionalismo. Por isso que a gente fala aqui que se assemelha muito ao protestantismo, né? Porque no caso dos protestantes, eles pegam a sola escritura, que é só a Bíblia, né? Para eles só a Bíblia. E aí agora tem a solo traditionis. E os outros é a sola assembleia, né? Que aí, tipo, é a TL, tipo, não leva muito em consideração nenhum dos pilares, né, da igreja. Então, o que a gente entende aqui? Que quanto mais eu estudo a Igreja Católica, estudo a Bíblia, óbvio, e estudo a tradição, óbvio, estudo os documentos do magistério, estudo a história, eu vou entendendo e vou chegando ao resultado final, que é esse que ele comentou. Eu vou entender que a igreja sempre foi católica, que Jesus instituiu sobre Pedro a Igreja Católica. E não é porque, vocês se sentem. Não é isso, gente. É que se a gente fala que nós seguimos o caminho, a verdade e a vida, nós estamos seguindo aquilo que Cristo falou. E aí, exatamente isso. Porque, infelizmente, aconteceram, né, as cisões, os cismas, as divisões, por conta dos erros humanos, sim. Mas muitas pessoas já estão voltando. Esse não é o único. Aliás, nesse vídeo que compartilharam comigo também tem a história de uma moça muito interessante que se tornou católica. E tem vários outros testemunhos que aparecem aqui no YouTube. Inclusive, alguns protestantes, né, já são mais conhecidos, que já tentaram, inclusive, causar crise na igreja. Então, para que nós possamos viver bem a fé católica, é necessário o estudo, a vivência e entender que a Igreja Católica não vive só de tradição. A Igreja Católica não vive só do magistério. Ela vive da Bíblia, tradição e magistério. Que Deus sabia que a gente poderia acabar usando aí do jeito que a gente bem queria. Então, um pilar segura o outro. São 3 pilares. Esse número 3, será que não te lembra nada? A Santíssima Trindade, a comunhão, os 3 pilares da nossa vida. Deus Pai, Espírito Santo, Deus Filho, né? Então, que nós saibamos, né, viver isso, se você já é católico. Se você é protestante, parou aqui nesse canal, porque a gente acabou recebendo muitos irmãos protestantes aqui, depois de alguns reacts que eu fiz, que você possa estudar como este irmão, né? E ver, enxergar aquilo que ele viu. Se você é de outra religião, faça a mesma coisa. E não esqueça de se achegar, vivenciar, né, toda essa realidade da Igreja Católica. E aí, você conhece algum protestante que se tornou católico? Deixa aqui nos comentários
E me conta também, se você quiser, deixa aqui seu testemunho, como é que você se converteu, como é que você se aproximou ou reaproximou do catolicismo, né? Deixa aqui nos comentários. Mas siga sempre essas regras, principalmente se você eu não concordo com nada que vocês vivem, concordo nada com esse react. Não tem problema, pode discordar, mas não falte com respeito com as pessoas, tá bom? Não esquece também de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react. Tchau!